Os 7 erros financeiros que estão mantendo. Você pobre, existe um momento em que você percebe que algo está errado. Não é falta de esforço, não é preguiça. Você trabalha, você tenta, você corre atrás. Mas o dinheiro nunca fica. Ele entra e desaparece. Como se tivesse um buraco invisível na sua vida. E aí você começa a pensar, talvez eu precise ganhar mais. Mas aqui vai a verdade que ninguém gosta de ouvir. Mais dinheiro não resolve quem não sabe lidar com dinheiro. Na verdade, só piora, porque amplifica tudo. Os mesmos erros, os mesmos hábitos, os mesmos padrões, só que maiores, mais caros, mais perigosos. E é por isso que algumas pessoas ganham pouco e ainda conseguem crescer, enquanto outras ganham muito e continuam quebradas por dentro e por fora. Hoje, eu vou te mostrar os 7 erros financeiros que estão silenciosamente mantendo você preso. E o mais perigoso, eles não parecem erros, parecem vida normal. Fica comigo até o final, porque o último erro não só destrói seu dinheiro, ele destrói o seu futuro. Desde cedo, te ensinaram uma fórmula simples. Trabalhe duro e você vai vencer. E por muito tempo, você acreditou. Acordar cedo, cumprir horários, ser responsável, dar o máximo. Tudo isso parece certo. E é, mas não é suficiente. Porque existe uma peça que nunca te mostraram. Trabalho sem inteligência financeira é como encher um balde furado. Você se esforça, mas nunca acumula. Você produz, mas não retém. E aos poucos, sem perceber, você entra em um ciclo invisível. Ganha, gasta, recomeça. Ganha, gasta, recomeça. Um loop silencioso, que dura anos, décadas, às vezes. Enquanto isso, existem pessoas que não trabalham mais do que você, mas vivem melhor, crescem mais, acumulam mais. Por quê? Porque elas entenderam algo simples e poderoso. Dinheiro não recompensa esforço. Dinheiro recompensa comportamento. E comportamento é o que vamos expor agora. Porque os próximos erros não estão no quanto você ganha. Estão no jeito que você vive. E é aí que quase todo mundo se perde. Erro 1. Gastar no automático. Esse erro parece pequeno, mas ele é o começo de tudo. Gastar no automático, sem pensar, sem perceber, sem questionar. Você não decide gastar. Você simplesmente gasta. É o café inofensivo. O delivery depois de um dia cansativo. A promoção que não dá para perder. Nada disso parece um problema. E é exatamente por isso que é perigoso. Porque não dói, não chama a atenção, não assusta, mas acontece todos os dias. E aqui está o detalhe que muda tudo. Não é o valor que te afunda, é a frequência. Pequenos gastos repetidos são como pequenos furos em um barco. Você não percebe no começo, mas, quando percebe, já está afundando. E o pior? Você continua remando, sem entender por que não sai do lugar. Porque enquanto você não controla para onde o dinheiro vai, ele decide ir embora. Sempre. E dinheiro sem direção. Nunca constrói nada, só desaparece. Erro 2. Viver para impressionar. Esse erro não parece financeiro, mas ele custa caro. Viver para impressionar. Comprar para ser visto. Gastar para ser validado. Construir uma vida que parece melhor do que realmente é. E tudo isso nasce de uma coisa simples: comparação. Você abre o celular e vê viagens, carros, roupas, restaurantes e, sem perceber, começa a ajustar sua vida para acompanhar aquilo. Mesmo que aquilo não seja real, mesmo que aquilo não seja sustentável. E aí você entra em um jogo perigoso: gastar dinheiro que você não tem para manter uma imagem que não é sua. E aqui está a ironia cruel. Quanto mais você tenta parecer rico, mais distante você fica da verdadeira riqueza. Porque riqueza não é aparência.
Riqueza é controle. É poder dizer não sem medo. É não precisar provar nada para ninguém. É viver com tranquilidade, não com pressão. Mas quem vive para impressionar? Vive preso. Preso na expectativa dos outros. Preso no próprio ego. Preso em um padrão que exige cada vez mais e entrega cada vez menos. E no fim, o preço dessa vida não é só financeiro. É emocional. Porque manter uma ilusão cansa e custa muito. Erro 3. Não saber para onde o dinheiro vai. Deixa eu te fazer uma pergunta simples, sem pensar muito. Para onde foi seu dinheiro no último mês? Não em geral. Não mais ou menos. Exatamente. A maioria das pessoas trava aqui. E isso já diz tudo. Porque quando você não sabe para onde o dinheiro vai, você já perdeu o controle. E o dinheiro odeia uma coisa: desorganização. Ele simplesmente escapa, sem aviso, sem resistência, como água entre os dedos. Você acha que está tudo sob controle, mas no fim do mês, sempre falta. E o mais curioso, não foi uma grande decisão. Não foi um gasto absurdo. Foram dezenas de pequenas escolhas, que você nem lembra de ter feito. E aqui está o ponto que muda o jogo. Quem não mede, não melhora. Se você não acompanha, não existe controle. Se não existe controle, não existe crescimento. Simples assim. E enquanto você vive no escuro financeiro, qualquer direção parece correta. Mas, na verdade, você só está girando em círculos. Erro 4. Aumentar o padrão de vida sempre que ganha mais. Esse erro é quase invisível, porque ele vem acompanhado de uma sensação boa. Você ganha mais e naturalmente pensa: agora eu posso melhorar de vida. E melhora mesmo. Um lugar melhor, um carro melhor, mais conforto, mais gastos. Tudo parece justo. E, de certa forma, é. O problema não está em melhorar de vida. O problema é nunca parar de aumentar o custo da sua vida, porque aí acontece algo silencioso e perigoso. Você continua sem sobra, você continua dependente, continua pressionado, continua sem liberdade. Só que agora, com um padrão mais caro para sustentar. É como subir de nível em um jogo, mas continuar com a mesma vida financeira. Mais dinheiro entrando, mas mais dinheiro saindo. E no final, nada muda de verdade. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Riqueza não é sobre quanto você ganha. É sobre quanto você mantém. Porque quem ganha muito, mas gasta tudo, continua no mesmo lugar. Só que com roupas melhores. E problemas maiores. Erro 5. Não fazer o dinheiro trabalhar por você. A maioria das pessoas vive assim. Troca tempo por dinheiro. Trabalha, recebe. Para de trabalhar, para de receber. Simples, direto e limitante. Porque existe um teto invisível nisso. Você só pode ganhar enquanto trabalha. E pior, seu tempo é finito. Mas aqui está o erro. Acreditar que isso é suficiente. Acreditar que guardar dinheiro já resolve. Acreditar que um dia vai começar a investir. E esse um dia nunca chega. Enquanto isso, o dinheiro parado perde valor, silenciosamente, todos os dias, por causa de uma coisa chamada inflação, que não pede permissão e não avisa. E aqui entra a virada de chave. Pessoas que crescem financeiramente não trabalham apenas pelo dinheiro. Elas fazem o dinheiro trabalhar por elas. Investem, multiplicam, constroem fontes, mesmo que comece pequeno, mesmo que seja pouco, porque o poder não está no valor inicial, está no tempo. Tempo fazendo o trabalho pesado, tempo multiplicando o que você construiu. Agora pensa comigo, se você não faz isso, você está sempre começando do zero, todo mês, todo ano, a vida inteira. E isso cansa. Erro 6. Depender de dívidas como parte da sua vida. Parcelar virou normal. Financiar virou comum. Dever
virou rotina. E isso é perigoso, porque dívida dá uma sensação enganosa de poder. Você consegue comprar agora, mesmo sem ter o dinheiro. Você antecipa uma vida que ainda não construiu. E no começo, parece que está tudo sob controle. As parcelas cabem. Nada parece exagerado. Mas o problema da dívida não é o agora. É o efeito acumulado. Porque aos poucos, ela começa a ocupar espaço no seu dinheiro, na sua mente, na sua liberdade. Você começa a trabalhar não para crescer, mas para pagar o passado. E aí, sem perceber, o seu futuro fica comprometido, travado, limitado. E aqui está o ponto mais perigoso. Você se acostuma a dever, se acostuma a pagar juros, se acostuma a nunca estar no controle total. E quando isso vira normal, sair desse ciclo parece impossível. Mas não é. Só exige uma coisa que a maioria evita: consciência e decisão. Erro 7. Não ter visão de longo prazo. Esse é o erro mais perigoso de todos, porque ele não aparece hoje, nem amanhã. Mas, quando aparece, já é tarde. Viver apenas para o presente. Ganhar hoje, gastar hoje, resolver o agora, sem pensar no depois, sem construir, sem planejar. E isso parece inofensivo, até que o tempo passa. E passa rápido. De repente, anos se foram, e você olha para trás e percebe que não construiu nada sólido, nenhuma reserva real, nenhuma base, nenhuma segurança. Só momentos, só gastos, só tentativas. E aqui está a verdade mais dura de todas. O tempo é o maior aliado de quem constrói riqueza e o maior inimigo de quem ignora isso, porque dinheiro pode ser recuperado. Tempo, não. E quem vive sem visão de longo prazo, vive sempre começando do zero, sempre correndo atrás, sempre atrasado. Enquanto outros, com menos esforço, avançam, porque começaram antes, pensaram antes, construíram antes e agora colhem, silenciosamente. Se você chegou até aqui, já percebeu uma coisa: não é sobre dinheiro, é sobre comportamento. Nenhum desses erros exige que você seja rico para corrigir. Eles exigem consciência, porque o jogo financeiro não é vencido por quem ganha mais. É vencido por quem joga melhor. E agora você tem duas escolhas. A primeira é a mais fácil: voltar para a rotina, ignorar tudo isso, continuar fazendo exatamente o que sempre fez e colher exatamente os mesmos resultados. A segunda é mais difícil, mas é a única que muda tudo. Começar pequeno, com consciência, com intenção, com decisão. Controlar seus gastos, parar de viver para os outros, saber para onde seu dinheiro vai, construir pouco a pouco, pensar no longo prazo, sem pressa, mas sem parar. Porque riqueza não é um evento, é um processo. Silencioso, constante, invisível no começo e inevitável no final. E aqui vai algo que quase ninguém te diz. Você não precisa acertar tudo, mas precisa parar de errar sempre as mesmas coisas. Se esse vídeo abriu seus olhos, então ele já fez o trabalho dele. Agora, o próximo passo não está aqui. Está na forma como você vive, a partir de hoje.